Nosso grandioso Deus, Jeová Deus, o único Deus verdadeiro, é o Criador de todas as coisas, Ele é a fonte da verdade e da vida. Contigo está a fonte da vida, graças à tua luz podemos ver a luz. Salmos 36, 9. Ao observar as suas obras, é impossível não ficar extasiado. A grandiosidade, a ordem, a beleza, o poder, e a sabedoria, fazem parte de todas as coisas criadas por Jeová Deus. As suas qualidades estão presentes em tudo que ele criou. Pois as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que eles não têm desculpa. Romanos 1, 20. A Bíblia diz que Deus é amor, portanto, as suas criações, todas têm presentes nelas, a sua marca registrada. O amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Jeová não ama apenas da boca para fora. Ele ama de verdade. Toda a humanidade está sofrendo muito desde que o pecado começou a fazer parte da vida das pessoas. Mas Jeová nunca nos abandonou. Ele sempre esteve do lado daqueles que buscaram a ajuda dele. Levanto os meus olhos para os montes. De onde virá a minha ajuda? Minha ajuda vem de Jeová, aquele que fez o céu e a terra. Salmo 121, 1 e 2. E como prova do seu grande amor, Jeová nos deu seu próprio Filho, para morrer por nós. Ele estendeu sua mão poderosa, para salvar da morte aqueles que exercem fé no seu amor. Mas Deus é rico em misericórdia e, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida junto com o Cristo, mesmo quando estávamos mortos por causa das nossas falhas, por bondade imerecida vocês foram salvos. Efésios 2, 4 e 5. Sem dúvida, Jeová é um Deus amoroso. Mas diferente de Jeová, a grande maioria das pessoas pratica o que é mal aos olhos dele. Elas escolhem fazer as coisas da sua própria maneira, e rejeitam a ajuda de Jeová, e acabam seguindo seus próprios caminhos. Por causa disso, muitos tomam decisões erradas que trazem consequências ruins para elas, e para outros também. Além disso, muitas pessoas passam a acreditar durante a vida que o motivo dos seus problemas é Deus. Muitos, até mesmo, jogam em Deus a culpa por coisas ruins que acontecem na vida delas. Por exemplo, quando morre alguém, muitas pessoas dizem que foi Deus quem quis levar a pessoa para junto dele. Mas o próprio Deus explica na sua palavra, que as pessoas morrem, porque nasceram com uma falha. Essa falha, é o pecado que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Todos os humanos já nasceram condenados à morte, porque já nascemos com o pecado que herdamos de Adão. É por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Romanos 5, 12. A má sorte na vida, também é motivo para culpar o Criador. Doenças, catástrofes naturais, e acidentes, muitas vezes, têm a culpa atribuídos a Deus. Mas ao contrário do que as pessoas imaginam, Deus não é a causa desses sofrimentos. Quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus. Pois, com coisas más, Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. Tiago 1, 13. Ele diz na sua palavra, que um imprevisto pode acontecer a qualquer momento, e para qualquer pessoa, sendo ela uma pessoa boa, ou não. E eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha.
os sábios nem sempre têm alimento, os inteligentes nem sempre têm riquezas, os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Eclesiastes 9:11. Então, podemos acreditar que Jeová Deus é um Deus amoroso de verdade, e ele não causa o mal para as pessoas durante as suas vidas. Mas, o que dizer sobre depois que elas morrem? Será que Deus causa sofrimento para uma pessoa, depois que ela morre? Algumas pessoas acham que sim. Elas acreditam que Deus causa sofrimento eterno para aqueles que desobedeceram a Ele durante a vida, e para se vingar delas, Deus as tortura eternamente, até mesmo queimando elas com fogo, ou cozinhando elas com água fervendo. Para essas pessoas, a dor intensa e ininterrupta faz parte da justiça de Deus. Muitas dessas pessoas não conseguem aceitar a ideia de que pode haver justiça da parte de Deus, sem que o pecador seja torturado eternamente pelos pecados que cometeu durante a sua vida. Mas, será que essa maneira de pensar dessas pessoas está em harmonia com a maneira de pensar do próprio Deus? O próprio Deus diz que não. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos, diz Jeová. Pois, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Os pensamentos de Deus nunca poderiam ser iguais aos pensamentos dos homens, porque Deus diz que todos nós somos imperfeitos e pecadores. E pessoas que estão afastadas de Deus, e dos seus julgamentos justos, não conseguem desenvolver bondade, nem justiça, mas, ao contrário disso, nas suas bocas há sempre maldições e amarguras, elas só causam ruína e desgraça e não conhecem a paz. Então, o que concluímos? Estamos em melhor situação? De jeito nenhum, pois já provamos que tanto os judeus como os gregos estão todos debaixo do pecado, assim como está escrito: não há nenhum justo, nem sequer um, não há quem tenha entendimento, não há quem procure a Deus. Todos se desviaram, todos eles se tornaram inúteis, não há quem mostre bondade, nem mesmo um só. Sua garganta é uma sepultura aberta, eles enganam com sua língua. Há veneno de serpente atrás dos seus lábios. E sua boca está cheia de maldições e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Há ruína e desgraça nos seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, 9 ao 18. Quando estão afastados de Jeová Deus, os homens sempre fazem coisas erradas e injustas. A história está repleta de exemplos de violência e injustiças, cometidas por motivos fúteis e egoístas. Verdadeiramente, existe uma grande diferença entre a maneira de pensar de Deus e a dos homens. Geralmente, as pessoas sempre fazem o contrário do que Deus quer que elas façam, porque, geralmente, elas pensam de uma forma diferente da forma como o próprio Deus pensa. E pensar de forma contrária ao modo que Jeová Deus pensa, gera dor e sofrimento. Pois os que vivem de acordo com a carne fixam a mente nas coisas da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois fixar a mente na carne significa morte, mas fixar a mente no Espírito significa vida e paz. Porque fixar a mente na carne significa inimizade com Deus, visto que a carne não está em sujeição à lei de Deus, de fato, nem pode estar. De modo que os que vivem em harmonia com a carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 5 ao 8. A Bíblia nunca diz que Deus tortura as pessoas depois que elas morrem.
Esse pensamento saiu da própria cabeça dos homens, segundo seus próprios pensamentos injustos. Na verdade, Deus diz na sua palavra, que os que morreram, não devem mais nada a ele, porque pagaram a sua dívida. Pois o salário pago pelo pecado é a morte. Romanos 6, 23. E aqueles que morreram, também não têm mais culpa nenhuma perante Deus. Pois quem morreu foi absolvido do seu pecado. Romanos 6, 7. Mas então, porque muitos ainda acreditam que um Deus amoroso como Jeová Deus, tortura as pessoas em um lugar de sofrimento eterno. Porque pessoas que pensam de um modo diferente do modo de Jeová Deus pensar, convenceram a elas de que é assim que Deus pensa, e por acreditarem mesmo que essas pessoas representam a Deus, elas aceitaram esse pensamento errado, que é contrário à maneira de Deus pensar. Por exemplo, muitas religiões ensinam que nós temos uma alma. Elas ensinam também que a alma é imortal. E que a alma se separa do corpo e sobrevive à morte, e continua vivendo em algum lugar, depois da morte. Mas o que Deus diz, é diferente disso. Ele diz, que, nós somos, uma alma vivente. E Jeová Deus passou a formar o homem do pó do solo e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem veio a ser uma alma vivente. Gênesis 2, 7. E que os animais também são almas viventes. Ora, Jeová Deus estava formando do solo todo animal selvático do campo e toda criatura voadora dos céus, e ele começou a trazê-los ao homem para ver como chamaria a cada um deles, e o que o homem chamava a cada alma vivente, este era seu nome. Gênesis 2, 19. Adão não tinha uma alma. Ele próprio, era uma alma. E ele morreu quando desobedeceu a Deus, e sua esposa, Eva, também morreu, ambos eram almas viventes, e ambos morreram. Isso aconteceu assim, porque, segundo a Bíblia, a alma morre. A Bíblia também ensina que a morte dos animais é igual à morte dos homens, e ambos vão para o mesmo lugar. Todos foram feitos do pó, e todos voltam para o pó do solo, quando morrem, ou seja, todos deixam de existir. Pois há um evento consequente com respeito aos filhos da humanidade e um evento consequente com respeito ao animal, e há para eles o mesmo evento consequente. Como morre um, assim morre o outro, e todos eles têm apenas um só espírito, de modo que não há nenhuma superioridade do homem sobre o animal, pois tudo é vaidade. Todos vão para um só lugar. Todos eles vieram a ser do pó e todos eles retornam ao pó. Eclesiastes 3, 19 e 20. Notamos também, que, os animais e os homens, têm apenas um só espírito, ou seja, a força que os mantém vivos, é a mesma. E a Bíblia ensina que essa força, volta para Deus, na ocasião da morte do ser vivo. Então o pó retorna à terra, assim como veio a ser, e o próprio Espírito retorna ao verdadeiro Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. De fato, a Bíblia em parte alguma ensina que existe vida após a morte. O que ela realmente ensina, é que os mortos não estão conscientes de nada, porque na morte, as pessoas deixaram de existir. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda lembrança deles caiu no esquecimento. Eclesiastes 9, 5. Sendo Jeová Deus, a fonte da vida, nenhum ser vivo pode viver apartado dele. É por isso mesmo que a Bíblia, ao invés de ensinar a vida após a morte, ensina que os que morreram serão ressuscitados por Deus, em breve. Porque ninguém pode viver por si mesmo, sem que tenha recebido esse dom, da parte de Deus.
E eu tenho esperança para com Deus, esperança que estes mesmos homens também alimentam, de que há de haver uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Atos 24, 15. O ensinamento de que Deus separa as pessoas na ocasião da morte, também não existe na Bíblia. Ela ensina que ao morrer, todos vão para o mesmo lugar. Tanto os bons quanto os maus, justos ou injustos. Todos são iguais naquilo que todos têm. Um só é o evento consequente para o justo e para o iníquo, para o bom, e para o puro e para o impuro, e para aquele que oferece sacrifícios e para aquele que não oferece sacrifícios. O bom é igual ao pecador, quem jura é igual ao que tem estado com medo de uma declaração juramentada. Isto é o que é calamitoso em tudo o que se tem feito debaixo do sol, que, por haver um só evento consequente para todos, o coração dos filhos dos homens está também cheio do mal, e a doidice no seu coração durante a sua vida, e depois dela, rumo aos mortos. Eclesiastes 9, 2 e 3. Mas, se todos vão para o mesmo lugar depois da morte, onde está então a justiça de Deus? A Bíblia ensina que Jeová Deus é a fonte da vida, e nenhum ser vivo pode vir a existir sem a vontade dele. Amorosamente ele mantém a vida de todos os seres vivos, porque Jeová é o próprio amor. Graças a ele nós viemos a existir e vivemos. De modo que o dom de Deus é esse, a vida que ele nos deu, de forma amorosa. Pois, por meio dele temos vida, e nos movemos, e existimos, assim como disseram certos dos poetas entre vós, pois nós também somos progenie dele. Atos 17, 28. Assim sendo, é justo da parte de Deus retirar o dom da vida daqueles que se revoltam contra ele, e contra a sua soberania. Jeová não precisa torturar ninguém, porque ele é perfeito, eterno e justo. Jeová também tem poder inimaginável, e não seria justo da parte dele torturar suas criações, que são insignificantes perante o seu poder. Desse modo, aqueles que rejeitam suas leis perfeitas, que mantêm a ordem e a paz entre todos, perdem para sempre o dom da vida dado gratuitamente por ele. Sem dúvida nenhuma, isso é muito justo da parte do grande Deus amoroso, Jeová, o verdadeiro Deus, excluir da existência, de forma permanente, aqueles que não demonstram amor por ele, e que não querem viver de acordo com os seus decretos justos de convivência. Isto toma em conta que é justo da parte de Deus pagar de volta a tribulação aos que vos causam tribulação, mas, a vós, os que sofreis tribulação, alívio junto conosco, por ocasião da revelação do Senhor Jesus desde o céu, com os seus anjos poderosos, em fogo chamejante, ao trazer vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem às boas novas acerca de nosso Senhor Jesus. Estes mesmos serão submetidos à punição judicial da destruição eterna de diante do Senhor e da glória da sua força, no tempo em que ele vem para ser glorificado em conexão com os seus santos e para ser considerado com admiração, naquele dia em conexão com todos os que exerceram fé, porque o testemunho que demos encontrou fé entre vós. Segundo Tessalonicenses 1, 6 ao 10. Nenhuma criação que esteja em desacordo com as leis justas de Jeová podem continuar vivendo. O próprio Satanás vai deixar de existir em breve. Por ter se rebelado contra a soberania de Jeová, ele já perdeu o dom da vida dado por Deus, e o direito de continuar usufruindo do privilégio magnífico da vida, dado bondosamente por Deus. E o diabo que os desencaminhava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Apocalipse 20, 10.
O lago de fogo é o mesmo que a Geena ardente citada por Jesus em várias ocasiões, e ele representa a segunda morte. Diferente da sepultura comum da humanidade, que é um lugar simbólico, de onde as pessoas que estão lá podem sair, por meio da ressurreição, se for da vontade de Deus, o lago de fogo, que representa a segunda morte, é uma condição irreversível, onde não haverá ressurreição, significa um lugar simbólico, de inexistência eterna. Satanás vai deixar de existir por ser lançado no lago de fogo, e as pessoas que estão do lado de Satanás, por rejeitarem a Jeová como Deus soberano, também vão para o lago de fogo, e vão deixar de existir. A própria morte também vai deixar de existir para sempre, por ser lançada no lago de fogo da destruição eterna. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Este significa a segunda morte, o lago de fogo. Outro sim, todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. Como último inimigo, a morte há de ser reduzida a nada. 1 aos Coríntios 15, 26. Que perspectiva maravilhosa da parte de Jeová! Destruir toda a maldade e o sofrimento para sempre. Jeová vai devolver a vida eterna para aqueles que escolhem amar a Ele de coração, e obedecer aos seus decretos justos. Com isso ouvi uma voz alta do trono dizer: Eis que a tenda de Deus está com a humanidade, e Ele residirá com eles e eles serão os seus povos. E o próprio Deus estará com eles. E enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Apocalipse 21, 3 e 4. Por meio do seu reino, Jeová promete eliminar a morte e o sofrimento para sempre. E por meio do seu Filho Jesus Cristo, Jeová nos deu a perspectiva de vida eterna num paraíso na terra, aos que exercerem fé nas suas promessas escritas na Bíblia. Para todos os que aceitam com humildade, a forma amorosa como Jeová Deus exerce a sua soberania. É sabedoria escolher a vida, por aceitar o amor de Jeová, a própria fonte da vida.